não ter uma amizade profunda, pelo contrário. O amigo aqui relacionado com Deus tem que ter relacionamento, comunhão, intimidade com Deus para ser chamado de amigo de Deus. Então, quando a gente falar de escravo, servo, filho ou amigo, a gente está falando da mesma situação a respeito de todos que são filhos de Deus. Então, nós vemos que na cultura da Palestina, o escravo domesticado, ele lavava os pés dos convidados que se reclinavam para fazerem as suas refeições. Como mestre de seus discípulos, Jesus teria o direito normal de esperar que algum escravo domesticado ou alguns dos seus discípulos tivessem a atitude de lavar os seus pés, mas aconteceu de forma contrária. Jesus, ele surpreendeu a todos, porque ele disse: se vocês me chamam de mestre, de fato eu sou mestre, mas segui o meu exemplo, fazei aquilo que eu vou fazer e que eu vou realizar. Ele foi e lavou os pés de todos os seus discípulos, né, dos apóstolos. E normalmente o mestre lavava as próprias mãos e o rosto, mas não os pés, coberto de sujeira. Lavar os pés não é uma tarefa agradável, significa curvar-se e enfrentar os pés empoeirados. O curvar-se simboliza o serviço em obediência, muito diferente da arrogante atitude de eu sirvo se você me pagar bem. Então, Jesus estava ensinando que todos deveriam trabalhar de forma voluntária para o reino de Deus, sem querer saber a respeito das recompensas, né? Embora em outros podcasts nós falamos que Jesus disse, né? Aquele que serve a Jesus recebe 100 vezes mais nessa vida e a vida vindoura. Mas aqui Jesus estava ensinando que todos deveriam servir a Deus de forma voluntária e com amor no seu coração e na sua vida. As mãos do servo, ou do escravo, ou do filho, ou do amigo, tocam os pés salpicados de sujeira e lama. Esse era o trabalho sujo dos escravos. O escravo se concentrava nos pés de seu mestre, ignorando a sua própria fome. Jesus se inclina e faz o trabalho sujo. Ninguém o força, ele escolhe servir de forma voluntária, ele está disposto a aceitar ordens. Então, o próprio mestre, ao invés de dar as ordens, ele estava dizendo que ele era receptível, ele estava aberto para aceitar, né, determinadas ordens que fossem ser dadas para o seu coração, para a sua vida, para que ele pudesse fazer em favor do reino. Então, ele estava ensinando com a sua atitude que todos deveriam fazer o mesmo, que ele, sendo o maior, estava servindo o menor, e não existe nem maiores nem menores dentro do reino de Deus. Todos são iguais diante do reino de Deus. A toalha que ele usa é flexível. Ela dá cuidados pessoais, ajustando-se ao tamanho do pé um do outro. Não são meros símbolos decorativos pendurados numa parede. A toalha é o meio pelo qual algo é realmente feito. Essas ferramentas do escravo definem a nossa troca. Elas fazem o trabalho que um profissional ou um mestre nunca faria. Essas ferramentas nos colocam na posição inferior, servindo e elevando o outro como superior. Nesses simples atos, Jesus coloca velhas hierarquias sociais de cabeça para baixo e a substitui por um novo valor, a do serviço. À medida que pegamos as ferramentas do serviço,
levamos os pés um do outro. A distinção entre senhor e servo desaparece. Quando nos tornamos servos uns dos outros, todos nos tornamos grandes no reino de Deus. O comportamento da toalha e da bacia caracterizou toda a sua missão. Durante 3 anos, ele estava usando a bacia, não como os fariseus, para excluir as pessoas diante de rituais de purificação. E também ele não estava usando a bacia como Pilatos, que usou a bacia para se livrar da responsabilidade pela morte de Jesus. Ao contrário de Pilatos e os fariseus, a bacia de Jesus era um sinal de amor e de serviço. Ele assumiu a responsabilidade pelos outros e o acolheu num reino de Deus, o reino eterno de Deus. Porém, não se engane, foi o trabalho da bacia que preparou o terreno para a cruz. Então, o que o autor do livro diz aqui, que quando se usa de fato a bacia e a toalha, ela traz a morte de cruz, ela traz a crucificação. Então, foram a atitude da bacia que preparou Jesus para que ele fosse crucificado. E foi por causa dessas atitudes que ele foi crucificado. Então, a atitude, ela se demonstra, por exemplo, Jesus irritou os ricos que oprimiam os pobres. Jesus, ele curou os leprosos e colheu grãos nos sábados. E os religiosos se levantaram contra a sua vida. Jesus, ele comeu com pecadores e aceitou coletores de impostos, fazendo com que os religiosos ficassem com raiva da sua vida por causa dessa atitude de humildade. Jesus, ele chamando a Deus de Abba, né, de papaizinho, e perdoando os pecados das pessoas, houve uma revolta dos religiosos contra a sua vida. Jesus, ele condenou a lei oral. Por quê? Porque através da lei oral, as pessoas elas colocaram muitas leis, né? Foram algumas, eu esqueci agora, 119, não me lembro, leis que eles tinham que saber de cor. Isso era no papel, né? Mas diante de colocar todas elas em prática, eles tinham as dificuldades, ou julgavam a vida das outras pessoas, né? Julgando aquelas pessoas que não conseguiam colocar, que eles viam, né? Que eles achavam que eles não conseguiam colocar em prática. E ao invés de ajudar a vida dessas pessoas, eles criticavam e colocavam um jugo maior sobre os ombros da vida dessas pessoas. Jesus, ele fala a respeito de muitas parábolas que confrontavam os líderes religiosos. E Jesus, ele abençoou os desamparados e ele entrou em casas de pagãos, né? Como Mateus, que era cobrador de imposto. Então ele disse para Mateus: hoje convém pousar em tua casa. E entrou na casa de Mateus e fez uma revolução no coração e na vida de Mateus, a ponto de que despertasse inveja em outros religiosos. Então, a bacia e a toalha, pastora Fernanda, quando foram colocadas em prática, fizeram com que ele fosse crucificado por causa disso. É o que nós precisamos refletir nos dias de hoje, né? Nós precisamos ter determinadas atitudes conforme a revelação da palavra de Deus, que certamente vai incomodar o coração dos religiosos. Então, aí fica para as nossas vidas.
se a gente tem medo de perseguição de pessoas que falam contra as nossas vidas, a gente nunca vai servir a Jesus, né? Exatamente. Nunca vai conseguir colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Porque, conforme diz um ditado popular, né? Jesus, mesmo sendo Deus, não conseguiu agradar todo mundo. Muito menos a gente consegue agradar o coração de todos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós temos que ter as mesmas atitudes de Jesus, pastora Fernanda. É interessante, né? O pastor Almir está falando aqui, eu não sei se quando você entrou aqui na live, né, teve um probleminha técnico no início, né? Então você já pegou o pastor Almir já lendo aqui. E nós estávamos falando aqui sobre o reino de ponta cabeça, a política da bacia. E aí você entrou, aí a live entrou aqui para vocês, talvez você estava ouvindo o pastor me falar sobre bacia, sobre toalha, o que é isso, né? Então, o que é essa política da bacia? Está baseado lá em João 13, quando Jesus reúne os seus discípulos, né, na ceia, né, ele institui ali a ceia do Senhor, né, na Páscoa, quando ele estava, na noite que ele estava para ser traído, e ali Jesus ceia com seus discípulos, mas antes disso, de cear com seus discípulos, ele lava os pés dele, né? E enxuga os pés. E essa atitude de Jesus para a sociedade da época era algo assim que poderia ser escandaloso, né? Porque jamais um mestre e um senhor lavaria os pés dos seus discípulos, né? Lavaria os pés daqueles que o estavam seguindo. E aqui o pastor Almico iniciou dizendo que, né, isso aí, quem fazia isso, esse serviço de lavar os pés de alguém, era serviço de escravo, né? Eram os escravos que faziam isso com os seus senhores. Por isso que Pedro tem aquela atitude, né? Não, senhor, né? O senhor lavar meus pés, né? Pedro tenta interferir Jesus de lavar os pés dele. Porque aquela atitude de Jesus não é uma atitude de um senhor, de um mestre, mas sim uma atitude de um escravo. Eram os escravos que lavavam os pés, né, dos seus senhores, eram os escravos que lavavam os pés dos seus mestres, e não o mestre lavando os pés daqueles que estavam seguindo. E Jesus inverte os valores, né? Ele pega aqui, e por isso que o nome do livro é o Reino de Ponta Cabeça, porque Jesus vem invertendo os valores, né? Tanto que Jesus vai dizer em muitos dos seus ensinamentos nos evangelhos, ele vai dizer que aquele que quer ser maior tem que ser o menor, né? Aquele que quer ser senhor tem que servir as pessoas, né? Então Jesus vem nos ensinar que o maior não é aquele que é servido, né? O maior é aquele que serve, né? E na nossa cultura, na cultura do mundo, né? Você mostra que você é grande, né, pastor Almir? Você mostra que você tem um status assim quando as pessoas te servem, né? Quando as pessoas te bajulam, quando as pessoas vão atrás de você, quando as pessoas fazem algo para você. Quanto mais poder você tem, mais pessoas você pode ter te servindo. Mas Jesus vai inverter a política, né? Jesus vai inverter a visão. Ele veio não para ser servido, mas ele veio e nos ensinou a servir. Jesus era o Senhor e Deus, e agora ele vai ensinar que aquele que está em posição elevada não é aquele que quer as coisas para ele, não é aquele que quer que as pessoas façam as coisas para ele, não, mas é aquele que doa a sua vida, é aquele que se entrega mais, é aquele que serve mais. E aí Jesus pega aquela bacia e pega aquela toalha e faz uma atitude que, aos olhos, para a cultura judaica era escandalosa, né? Era algo que jamais você ia ver um senhor servindo, né? Aqueles que estavam sob a sua liderança. Jamais no meio da cultura judaica você ia ver alguém era como se fosse se rebaixar, né, pastor Almir? Se rebaixar e lavar aos pés daqueles que estavam seguindo a ele.
E aí Jesus vem e pratica essa atitude. Por que Jesus faz isso? Jesus não é aquele que vai dar um monte de ensinamento só com instrução, né? Como o pastor Almir falou aqui, que a lei judaica tinha não sei quantas leis orais, né? E essa lei oral, né, foi acrescentada à lei de Deus, não era a verdadeira lei de Deus, né, constituída lá no Velho Testamento por Moisés, não, mas foram leis que eles foram acrescentando. Então, olha só, eles tinham instrução do que fazer, mas ao mesmo tempo que eles tinham instrução do que fazer, eles mesmos não viviam, né? Eles mesmos não exerciam e não praticavam. Mas Jesus, ele é um mestre que ele vem dar uma aula de pedagogia, né, pastor? E o que é ser pedagógico? É você ilustrar, é você demonstrar. Não é só você falar o que tem que ser feito, né? Mas você trazer toda uma demonstração. E Jesus, ele traz um ensino que é pedagógico. Ele não só fala para as pessoas o que tem que ser feito, né? Ó, faz isso, faz aquilo, ó, você tem que servir, você tem não, mas ele demonstra, né? Ele vai lá e dá ilustração. E às vezes Jesus nem fala, né? Mas ele demonstra qual é a atitude de alguém que serve o reino de Deus, de alguém que está inserido no reino de Deus. E alguém que está inserido no reino de Deus não é alguém que vai buscar ser servido, não é alguém que vai querer que as pessoas venham e façam tudo para ela, mas alguém que está inserido no reino de Deus, né? Se você está vivendo o evangelho, vivendo o reino de Deus, você tem que ter a maturidade e a percepção de que você é aquele que serve. Você não vai buscar ser servido por ninguém. Você não vai buscar procurar que as pessoas façam algo por você, mas você vai ter o entendimento de que você está a serviço do seu próximo. Você está a serviço, né? E na semana passada a gente falou aqui, né? Quem é o nosso próximo? Todas as pessoas que estão ao nosso redor são o nosso próximo. Não tem nada a ver com parente, com família, não tem nada a ver com amizade, né, pastor Almir? Porque às vezes a gente acha que a gente só tem que servir aquele que é mais amigo, mais chegado. Não serve. Quando Jesus fala de próximo, é qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que está perto de nós. Então a gente vai servir. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós estamos aqui para servir as pessoas que estão ao nosso redor. Não importa se elas são maiores do que a gente ou menores do que a gente, né? Segundo a hierarquia do mundo, né? Segundo a cultura, né, o nosso sistema, né, o sistema do mundo. Não importa se a pessoa ela está em alta posição ou em baixa posição, mas independente da escala de hierarquia onde ela está, o nosso dever é servir. Se ela é maior do que a gente serve. Se ela é menor do que a gente serve do mesmo jeito, né? Porque esse é o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo veio nos dar, que o cristão, aquele que está servindo a Jesus, seguindo a Jesus, deve servir o seu próximo, como o Senhor Jesus nos ensinou, né? É por isso que é o reino de ponta cabeça, porque os valores são invertidos. Você não vai buscar a sua glória, né? Você vai buscar a glória de Deus. E o que traz glória a Deus? Você renunciar à sua carne, você mortificar os seus desejos, as suas vontades, em favor daquele que te criou, em favor daquele que reina agora sobre a sua vida. E quem reina sobre a sua vida? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo reina sobre a sua vida, agora você não vai mais buscar ser beneficiado, buscar os seus interesses, né? Mas você vai buscar o interesse do outro, como diz lá em Filipenses. Você vai buscar servir ao outro, você vai buscar o benefício do outro para a glória de Deus. Jesus também nos convida a participar da troca da bacia.
vidas de serviço e pacificação. As palavras sem atos estão vazias. Então, as iniciativas da bacia são decisões caras. Jesus diz na sua palavra, em Lucas 9, de 23 a 26, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este encontrará. Durante muitos anos, presumi que uma cruz era símbolo de sofrimento pessoal que eu precisava suportar. Eu via tragédia, acidente, deficiências genéticas, doenças físicas como uma cruz. Mas a cruz era algo que eu não podia evitar, algo que, segundo a providência de Deus, tinha caído sobre mim. Mas aprendi como discípulo que eu devo suportar a minha cruz. Significa trabalhar em favor do reino de Deus, sempre com o coração, com a esperança de que Deus vai nos recompensar, ainda que seja somente na eternidade. Mas vale a pena, né? Mas vale a pena. Ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que trocar as palavras por atitudes e realmente fazer com que a nossa vida, nós venhamos servir o nosso próximo, conforme diz a palavra de Deus, né? Sem ter nem um maior e nem um menor. Todos são iguais diante de Deus. E uma das coisas interessantes, pastora Fernanda, é que se fosse nos dias de hoje, por exemplo, vamos falar dentro da religião, né, de cargos eclesiásticos, o pastor serve a ovelha, né? A ovelha serve aquele que ainda não conhece Jesus, aquele que não tem entendimento, nem entende o plano da salvação. Dentro de uma empresa, por exemplo, o patrão servir, né, aquele que ele contratou. Exato. E assim várias outras situações que a gente poderia colocar, mas que na realidade tudo é muito bonitinho, né? É muito lindo na teoria, né? Na teoria, mas na prática é difícil, né? E o que Jesus nos convida é sair da teoria para a prática, né? E não ficar olhando na vida das outras pessoas e falar, olha, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Se ninguém faz nada disso, é nós e que Deus abriu os nossos olhos, então somos nós que temos que começar a fazer, realizar e mudar esse quadro do qual nós vivemos, um cristianismo de oba-oba, conforme os dias de hoje que nós estamos vivendo, né? Porque talvez, pastora Fernanda, seja um dos motivos, né, que somente as palavras não têm alcançado o coração dos homens, né? Precisa mais do que simples palavras, precisa atitude, precisa amor, precisa renúncia, né? Exato. Que nem diz, pode falar. Precisa a prática, né, pastor Almeida? Às vezes a gente tem o evangelho, e o evangelho só está na nossa boca mesmo, né? Mas a gente precisa mesmo se entregar, né? Deixar Cristo governar. E é como o Senhor mesmo disse, às vezes a gente quer cobrar os outros do que a gente não faz, né? A gente quer que os outros façam aquilo que Deus já está trabalhando no nosso coração. Se Deus já está trabalhando no nosso coração, seja você o primeiro, né? Se Deus já tem tratado de como você deve viver, de como é a vida, seja você o primeiro. Né? Talvez aquela pessoa que você está cobrando, ela não recebeu essa revelação ainda, né? Não recebeu esse entendimento ainda. Então Deus está trazendo essa revelação para você. Então que você cumpra a palavra de Deus, né? Então o evangelho não é eu olhar para o outro e falar o que ele tem que fazer em Cristo, é eu olhar para mim,
né? E ver o que eu não estou fazendo em Cristo, né? Então é por isso que como Paulo vai dizer, né? Examine a si mesmo, né? Na Santa Ceia. A gente está falando aqui de Santa Ceia, que Jesus lavou os pés na instituição da Santa Ceia, né? Então Paulo nas cartas aos Coríntios ele vai dizer: examine o homem a si mesmo, né? Então a gente precisa se olhar, se enxergar. Todo dia a gente precisa ter essa análise, né? Essa autoanálise, né? Esse exame. A gente gosta muito de examinar os outros, de ver o que, olhar para o outro, mas a gente precisa começar a se enxergar e ver o que nós estamos vivendo e o que nós não estamos vivendo no reino de Deus. E a gente olhando para esse livro aqui, e a gente até o pessoal me fala, nossa, é difícil. Realmente, né, se for pela a nossa carne, se for pela nossa força, pastor Mi, nós jamais poderemos viver o evangelho. Se for pelo nosso desejo, simplesmente, não, porque a Bíblia diz, né? Jamais a gente vai conseguir viver o evangelho. Mas quando a gente recebe o entendimento de Cristo, né? E entende o que Cristo fez por nós, a gente abre mão de tudo para viver a palavra de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nos aproximar de Deus, né? E deixar Ele trabalhar em nossas vidas, né? O difícil é deixar Deus trabalhar, né, pastor? A gente é que nem num dia aqui, né, na escola de ministério, eu estava falando, a gente parece aquela pessoa que está se afogando, né? Já viu aquela pessoa que está se afogando? Ela está lá no meio do mar, ela está se afogando, tá? E aí vem o salva-vidas querendo salvar ela, aí ela, por desespero, ela quer afogar o salva-vidas. Ela acha que ele vai salvar e ela começa a atrapalhar quem quer salvar a vida dela. E aí o salva-vidas, às vezes, é preciso dar um murro na pessoa, ou senão fazer ela desmaiar para ela poder ser salva. E Deus está querendo nos salvar, pastor Almir, e a gente fica brigando com Deus, a gente fica relutando, a gente fica se debatendo no meio do mar, né? No mar da vida, né? E a gente fica brigando com Deus, e Deus está ali querendo nos salvar, e a gente brigando. Chega uma hora que Deus vai ou dar uma coronhada na gente, né? E faz a gente desmaiar, né? De vez, morrer de vez para o nosso próprio eu, para que Ele possa nos salvar, ou senão, deixa a pessoa lá, né, pastor Almir? Morrendo nas suas próprias vontades. E é como a gente diz aqui, um dos versículos que mais me chama a atenção é quando Paulo vai dizer aos romanos que Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos, né? E a pior coisa na vida de um homem, né? Quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade, eu não estou falando homem e mulher, né, de sexualidade, mas eu estou falando de humanidade, né? Quando eu falo a pior coisa na vida do homem é quando Deus entrega ele aos seus próprios desejos, pastor homem. Quando Deus chega e fala para a pessoa, vai viver o que você quer viver, né? Aí, filho, aí você pode entender que o negócio está feio para você. Quando Deus te larga e fala para você viver a vida que você quer viver, o negócio está feio para a sua vida, né? Enquanto Deus ainda está trabalhando, enquanto Deus está ainda brigando junto com você e quer você, né, de qualquer jeito, e você está lá relutando e não quer morrer, vai chegar um momento que Deus fala, filho, vai viver o que você quer viver, né? Não adianta mais eu ficar falando, corrigindo. Você quer viver o que você quer. E aí Deus entrega você aos seus próprios desejos, aí o negócio fica feio para você, né? Aí eu acho que é a coisa mais triste na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida da humanidade. Então, não deixe chegar a esse ponto, né? Por causa disso que a vida de muitos está um caos. Está um caos, porque Deus entregou ele ao desejo dele. E depois, né, culpa Deus. Exato, pastor. E depois culpa as outras pessoas e até o diabo, né? Exato. Então, se hoje Deus está
trabalhando na sua vida, está te chamando para perto dele, não fica no meio do mar brigando com Deus. Se rende, né? Se rende ao amor de Deus, né? Se rende à presença dele, né? Deixa ele trabalhar no seu coração e te levar a profundidade do que é o reino dele, né? O reino de Deus não tem nada a ver com a nossa glória. O reino de Deus, viver o reino de Deus, não traz glória para mim, não traz glória para você, né? Não traz mérito, não traz aplausos de ninguém. Pelo contrário, né? Ninguém vai aplaudir você. Talvez as pessoas vão te julgar, te criticar, né? Como Jesus, quando ele ali estava para ser morto, as mesmas pessoas que Jesus curou, as mesmas pessoas que andavam atrás de Jesus, querendo pão, querendo milagres, foi as mesmas pessoas que falaram para Pilatos naquele momento, né? Crucifica-o, né? Então, a vida com Cristo é vida de cruz, né? É vida de morte, é vida de renúncia. A vida com Cristo não é aplausos, não é mar de rosa, não é você ganhar 1000 curtidas lá no seu Facebook, no seu Instagram, né? Talvez você possa até ganhar, mas a verdadeira vida com Cristo, né, é essa que vai te levar a abrir mão do seu eu e viver em amor a Cristo e em amor ao seu próximo, né? Que vai fazer você, né, entender o plano de salvação. Você não foi salvo para viver no conforto, né, pastor Almir? Você não foi salvo para só pensar no seu eu, no seu ego, na sua vida, nos seus desejos, na sua carne, nos seus sonhos. Você não foi salvo, né, para fazer tudo que você quer, não. Você foi salvo para uma vida com Deus. Você foi salvo para boas obras, né? Para praticar a boas obras, né? Para o exercício de boas obras. Então você foi salvo para servir. Você foi salvo. Deus tirou você do lamaçal do pecado. Na semana passada a gente falou aqui do filho pródigo, né? Deus tirou você do lamaçal do pecado, né? De uma vida miserável que você estava vivendo sem ele. E talvez você fala, não, mas Fernanda, minha vida não era miserável, não, era boa. Né? Piorou agora, né? Tem gente que pode falar, né, pastor Almir? Piorou agora. Né? Não, talvez você poderia viver uma boa vida, mas aparentemente, né, não existe vida sem Cristo, não existe vida sem Deus. Né? Então, você estava vivendo uma vida distante de Deus, né? Mas Deus te salvou, te resgatou, para que você pudesse viver uma nova vida agora, para que você pudesse entender que o reino não é para a sua glória, não é para o seu louvor. O reino é você morrer em favor de outras pessoas. O reino é você querer o bem de outras pessoas. O reino de Deus é você abrir a mão, abrir a carteira também, né, pastor Almir? Em favor de outras pessoas. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua família. Tem a ver com Deus. Tem a ver que você foi criado para a glória de Deus. Então é isso que nós temos que entender e deixar Deus lapidar e transformar o nosso coração para a glória dele. Uma cruz é uma decisão cara, tem consequências sociais de 3 maneiras. A primeira maneira, devemos estar dispostos a negar a ambição pessoal quando tomamos uma cruz. Os valores de nossa sociedade podem aplaudir o ganho egoísta, o poder político e a fortuna individual. Negar a nós mesmos não significa menosprezar ou humilhar o nosso eu. Entretanto, significa recusar-se a permitir que os valores da cultura popular ou dominante venham moldar o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa ambição. Então,
a primeira consequência da cruz é que a cultura popular não pode dominar o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa ambição. Ambição espiritual, tá? E Deus, ele dá importância para todas as coisas, né? Tanto as coisas espirituais quanto materiais. Exato. Mas se o espiritual não está bom, certamente o restante das outras coisas também não deve estar boas, né? Então é importante estar bem com Deus. E ele molda, né? A palavra de Deus molda o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa ambição espiritual. O segundo, Jesus diz que nós devemos seguir o seu caminho para que venhamos não ser fracassados socialmente, conforme a maioria das outras pessoas são. Vivem uma vida como se tivesse tudo na sua vida, mas na realidade não tem o mais importante, o seu nome escrito no livro da vida, não tem alegria dentro do seu coração. Exato. E não vive de acordo com a vontade de Deus, conforme o desejo do coração de Deus. E, em contrapartida, as pessoas vivem, né, uma vida, conforme diz, né, a pessoa, a alegria dela, ela é momentânea, né? Ela não é prazerosa e nem eterna, porque ela depende de circunstâncias, né? Determinadas circunstâncias sobre a sua vida para que ela tenha alegria no seu coração. Quando a palavra de Deus ensina de forma diferente. Se o Espírito Santo está dentro do nosso coração, se o Espírito Santo está na nossa vida, nós temos a alegria de Deus, independente das circunstâncias que acontecem na nossa vida. E com Deus a gente vai caminhando, com Deus a gente vai prosseguindo, com Deus a gente vai conseguindo chegar no porto seguro. Ele que é o nosso porto seguro. Então, nós temos que edificar a nossa fé no conhecimento da palavra e não basear a nossa fé no conhecimento daquilo que as pessoas nos ensinam através da palavra de Deus. Se eu não tenho a minha fé baseada no conhecimento da palavra, eu sou uma pessoa inconstante, eu não tenho constância, eu não tenho a alegria de Deus no meu coração e na minha vida, às vezes por várias situações. E até mesmo, às vezes, as pessoas estão passando por determinadas situações na sua vida, por deserto, por determinadas dificuldades, que a gente tem que entender a vida dessas pessoas. Mas isso não significa que as pessoas vão viver a vida toda no deserto. Às vezes, né, ao invés de ficar 40 anos, né, andando ao derredor do mesmo caminho, às vezes é mais fácil ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando para o nosso coração, para a nossa vida, dar atenção, fazer aquilo que ele nos está direcionando, porque ele conhece, né, a nossa vida, ele conhece o nosso futuro, ele sabe de onde a gente pode sair, de onde a gente pode chegar, e com ele nós podemos chegar num porto seguro. E a terceira consequência social, a cruz fala sobre vergonha. Vergonha é um conceito social. Ela observa que podemos ter vergonha de participar de um ministério de bacia que abala as correntes sociais predominantes. Então, está dizendo aqui o autor do livro que quando nós participamos do ministério de bacias, abala as correntes sociais predominantes do momento. Exato. Então, vai fazer com que todos fiquem surpresos, né, com a nossa atitude. Talvez muitos não vão entender a nossa atitude. Eu, ao invés de dar uma dessa de companheirismo, as pessoas vão começar a perseguir as nossas vidas. Mas se a gente sabe aonde a gente está pisando, que o terreno que a gente está pisando, se a gente sabe as coisas que nós estamos fazendo, né?
se realmente nós participamos de um ministério, conforme diz, de bacia, certamente ela vai abalar as correntes sociais predominantes. E eu acredito é o que está faltando, né? Para o meio cristão nos nossos dias. Então, nós precisamos buscar em Deus algo que venha abalar as estruturas, venha abalar os alicerces, né, da sociedade do qual nós estamos vivendo. E, às vezes, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, não está nem fazendo com que as pessoas se preocupem, né? Fiquem preocupadas, porque às vezes as nossas palavras são mais vazias do que palavras ungidas da palavra de Deus, que quando Deus fala, Deus se compromete, Deus realiza, né? Às vezes é mais os desejos do nosso coração do que os desejos do coração de Deus. Então, nós podemos refletir, analisar, ponderar e chegar à seguinte conclusão: nós podemos participar de um ministério de bacia que vem abalar as estruturas sociais. Aí, quem sabe, se Deus não quer colocar isso dentro do coração dos cristãos, né, antes que venha o arrebatamento da igreja, né, para que as pessoas venham perceber que Deus ainda está no domínio, que Deus ainda está no governo, né, que quem manda no planeta Terra, no universo, não é o diabo e nem os seus adeptos, mas quem manda é Deus, e Deus tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu domínio, tudo está sobre o seu governo. Talvez o que falta para o nosso coração e falta para a nossa vida é ouvir o que o Espírito Santo deseja, que ele deseja fazer no nosso coração e na nossa vida. Pastora Fernanda. Então você está vendo aí que o reino de Deus não tem nada a ver só em ganhar, né, pastor Homem? Né? Só em você receber. E muitos hoje, a gente vê muitas igrejas, né? As pessoas indo querendo receber, querendo ter benefícios, querendo receber algo. Não que Deus não possa dar, não que Deus não possa te abençoar, porque Ele nos abençoa, né? Jesus realizou muitos milagres. Quando Jesus andou pelo mundo, né? Muita gente foi abençoada através da vida de Jesus, né? Muita gente foi curada, muita gente foi transformada pela vida de Jesus. Muita gente recebeu provisão pela vida de Jesus. Mas olha só, o cristão não é aquele que recebe, né? Jesus veio nos demonstrar isso. O cristão é aquele que dá, né? Então, você não é chamado para receber, você é chamado para dar, né, pastor? Então, olha a inversão de valores, né? Porque as pessoas hoje elas querem chegar na presença de Deus e elas querem só, não, Deus me abençoa, não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, não. O cristão, ele é chamado para se entregar, para se doar. E aí Jesus vai dizer lá em João, quando ele está subindo aos céus, né, nas suas últimas mensagens para os seus discípulos, ele vai dizer que, né, acho que é em Marcos que ele diz isso, que obras maiores do que a dele nós faríamos. Então, quando Jesus fala isso, não é que a gente vai receber benefício, ele está falando, não, você vai ser aquele que vai realizar. Por meio de vocês, pessoas vão ser abençoadas. Por meio da igreja, famílias vão ser abençoadas. Por meio da igreja, nações vão ser abençoadas. Por meio da igreja, né, comunidades vão ser abençoadas. E o problema, mas hoje a gente não vê isso, né? Por que a gente não vê? E aí a igreja, muitas pessoas, até muitos cristãos perguntam, mas Fernanda, na época de Jesus a gente via tanto milagre, né? Por que hoje eu não vejo? Porque você não quer ver. Você quer ser a pessoa que vai receber.
mas você não quer ser a pessoa pelo meio, o meio que o milagre vai acontecer. Você quer ser a pessoa que vai ser abençoada pelo milagre, mas você não quer ser a pessoa que vai abençoar para aquele milagre acontecer, né? Então, o cristão não é a figura que recebe no reino de Deus. Você não vai ver em Atos a igreja primitiva recebendo cura, a igreja primitiva, né, recebendo, não, mas você vai ver a igreja realizando, a igreja fazendo, a igreja se doando, a igreja investindo, a igreja contribuindo, né, com as pessoas mais pobres, com países que estavam em necessidade, né? A gente viu ali, né, Paulo arrecadando ofertas de outras comunidades para aquela cidade que estava decadente, né? Então veja, a igreja é aquela que investe, a igreja é aquela que oferta, a igreja é aquela que se doa. E por isso que o reino de Deus é uma inversão de valores. Se o cristão não entende isso, ele vai viver a vida inteira dentro da igreja só querendo tirar de Deus, né? Usurpar de Deus, né? Ai, não, Deus, me abençoa. Ai, não, Deus, ai, não, Deus, porque isso? Ai, não. Não. Que você hoje possa amadurecer. O pastor aqui no domingo falou sobre até maturidade, né? E maturidade é isso. Quando a gente chega à maturidade, quando uma pessoa chega à maturidade, ela não mais vive para ela, né? É que nem ser pai e ser mãe, né, pastor Almir? O pai e a mãe, eles não vivem mais para ele, eles vivem em favor daqueles que estão ao seu dispor ali, que são seus filhos. Né? Tem mãe que deixa de comprar coisa para ela para dar para o filho. Né? Tem pai que deixa de comprar as coisas para ele para dar para o filho. Por quê? Agora eles cresceram, agora eles estão maduros. A vida adulta não é mais uma vida de me dá, me dá, me dá. A vida adulta é aquela que eu vou contribuir, aquela que eu vou ofertar. E tem muita gente que é adulto, mas ainda vive como criança, ainda vive imaturamente, ainda vive do jeito que quer. Então, chegou a hora de a gente se levantar e contribuir. Chegou a hora de a gente se levantar e investir. Chegou a hora de a gente parar de ficar pedindo para Deus as coisas e começar a falar: não, Deus, eu quero ser a pessoa que vai abençoar. Eu não quero ser a pessoa que vai ser abençoada, né? Talvez você nunca orou desse jeito, né? Talvez você sempre orou: Deus, prepara alguém para me abençoar, né, pessoal? A gente gosta de orar assim, né? Oh, Deus, prepara um irmão lá para me abençoar, prepara alguém para me abençoar. Mas você já orou para Deus e já falou: Deus, me prepara para abençoar a vida de alguém, me prepara para investir na vida de alguém, me prepara para eu ser o canal de que muitas vidas vão ser abençoadas pela minha vida. E isso não pode ser glória para mim, né? Porque tem muita gente, pastor Almir, no mundo que pratica obras sociais. Né? A gente não pode... Tem gente que pratica obras sociais. Tem gente que faz obras sociais. Mas tudo isso, às vezes a pessoa faz querendo glória para si, né? Às vezes tem pessoas que ajudam um necessitado, ajudam uma pessoa carente, ajuda, né, uma pessoa que está em vulnerabilidade, ajuda uma pessoa que está passando por um momento difícil, mas tudo para o seu próprio interesse, tudo para o seu próprio ego, tudo para se gloriar, né, para encher a boca e dizer: não, eu faço, eu fiz, eu doei, né, e você não vê, né, simplicidade nenhuma na vida da pessoa. Mas você tem que entender, se você faz, tudo é para a glória de Deus. Né? Não precisa a mão direita saber o que a esquerda faz. Não precisa eu fazer e querer mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. Então, se eu faço, é para a glória de Deus. Se eu oferto, é para a glória de Deus. Não precisa ninguém saber. Deus está vendo. E é isso que eu tenho que ser grato todos os dias, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe da intenção do seu coração. Não faça nada para a sua glória. Não queira ajudar as pessoas para o seu próprio interesse.
né? Mas queira sim fazer isso, né? Porque você entendeu o que Deus fez por você na cruz. Faça isso em gratidão, em louvor a Deus, né? Não por ato de querer ser reconhecido ou por mérito, né? Mas por louvor e honra e glória a Deus. Amém? Então, Amém. entenda isso, pratique isso, que hoje você viva e inverta os valores, né? Entenda que a mensagem do reino não tem nada a ver com a bênção para mim, com tudo para mim, né? Dá isso para mim, não. O reino é eu ofertar, o reino é eu abençoar, o reino é eu compartilhar, o reino é eu me entregar em favor de outros. Na próxima terça-feira, a gente vai dar continuidade a esse mesmo assunto sobre a bacia, a toalha e a cruz, e o tema é: devemos fazer uma análise de custo quando entramos para o reino de Deus, tá? E quero aqui finalizar as minhas palavras e dizer que todo cristão deveria procurar ler esse livro aí, O Reino de Ponta Cabeça, porque a gente vai ver que muita coisa a gente está vivendo errado, né? Muita coisa nós estamos vivendo errado. Então vamos falar da nossa vida, né? Do que falar da vida dos outros cristãos. Amém? Então, tá vendo? Você precisa conhecer o reino de Deus. Talvez você pensava de uma forma, né? Talvez você entendia o reino de Deus de uma forma, mas o reino de Deus não tem nada a ver como você entendia, como você pensa, né? Tem a ver com o propósito e a vontade de Deus. E nós precisamos conhecer a cada dia mais. Amém? Então eu quero agradecer a todos que estiveram participando aqui com a gente, que deixaram sua mensagem no chat, tá? O Douglas, minha mãe, minha tia Vera, o Jonatas, né, participaram aqui no chat, né? Todos que entraram, todos que não participaram no chat, mas estiveram assistindo aqui ou vão assistir essa live, não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu like aqui, compartilhe com mais pessoas esse link. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Para toda vez que você toque no sininho de notificação para você ser lembrado que temos Base Bíblica Podcast nas terça-feira. Então participe aqui com a gente, né? A palavra está sendo transmitida, não é a palavra minha, nem do pastor Almir, não é a opinião minha e nem do pastor Almir, né? É a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz não tem nada a ver com a minha vontade, nem a vontade do pastor Almir, tem a ver com a vontade de Deus. Talvez até a gente, às vezes, tem algumas resistências naquilo que a palavra diz, mas a gente precisa deixar ser moldado, a gente precisa ser transformado. Então, é um aprendizado, não só para você que está nos assistindo, mas também para a gente, né? Porque às vezes a pessoa pensa que por nós estarmos aqui falando, nossa, a gente faz tudo isso, né, pastor? Estamos 10, né? Nota 10, né? Não, né? A gente está aprendendo também junto com vocês, cada dia. Então, que você venha ser enriquecido por essa palavra, ser transformado por essa palavra, que essa palavra venha ecoar no seu coração. E na semana que vem nós estamos aqui com Base Bíblica Podcast, continuando, né, sobre a política da bacia, e que você possa participar e chamar mais gente para participar. Compartilhar esse link com mais pessoas para que elas tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus também. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe. Boa noite a Amém. todos.